Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja qual for o horário que você estiver assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e dê seu like para ajudar a valorizar o nosso trabalho. O vídeo de hoje é sobre a atividade Mãos na Massa do segundo caderno de atividades. Então, pegue o seu caderno de atividades e no final da disciplina de ciências tem a atividade Mãos na Massa, que é do Laboratório de Ciências. Nesta aula, você é convidado a refletir sobre o consumo da sua família e os impactos no planeta. Assim, o objetivo dessa prática de hoje é conhecer quais os tipos de resíduos são mais produzidos na casa do estudante e refletir sobre a destinação adequada. E para iniciarmos essa reflexão, temos alguns questionamentos. 1. Você sabe quais tipos de resíduos a sua família produz? 2. A forma de descarte é a mais correta possível? 3. Você sabe para onde vai o resíduo que vocês descartam? Para realizar essa prática, você vai precisar dos seguintes materiais: lápis ou caneta, um caderno e os resíduos da semana. Como fazer então essa prática? Qual é o procedimento? Por 7 dias, observe os resíduos gerados em sua casa e anote em seu caderno. Separe o material orgânico em sacolas de supermercado diariamente. Anote a quantidade produzida naquele dia e descarte-o corretamente. Para facilitar a análise, reúna-os de acordo com os tipos de material. Então, aqui para exemplificar, ao invés de colocar todos juntos, você pode separá-los de acordo com o material. Por exemplo, os papéis, plásticos, orgânicos e assim por diante. Então, como resultado, ao final dos 7 dias, você terá várias anotações de quais foram e a quantidade dos resíduos que a sua família produziu. E aqui tem uma sugestão, um exemplo de como você organizar esses materiais. Então, você pode fazer uma tabela como essa. Aqui a gente coloca os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aqui os tipos de materiais: plástico, metal, papel, orgânico e os rejeitos. Os rejeitos são aqueles que não podem ser reaproveitados, como papel higiênico, absorventes, fraldas descartáveis, entre outros. Então, olha só. Você poderia colocar aqui nos plásticos 2 unidades, metal nesse dia não produziu, papel 3 unidades, orgânico meia sacola e assim por diante. Então, como essa é uma prática para ser feito em casa e a gente tem que pensar nos materiais que as pessoas possam ter em casa, nós sugerimos então a sacola como medida para padronizar as quantidades. Então, aqui a sacolinha de mercado e nós dividimos ela em 3 partes. Assim, o resultado ficou da seguinte forma: na sexta-feira, dia 15, foram produzidos 2/3 da sacola de plásticos, nada de metal, nada de papel, 1/3 de orgânico, uma sacola e meia de rejeitos. No sábado, 2/3 de plásticos, 0 metal, 0 papel, 2/3 de orgânico e 1/3 de rejeitos. Bom, o restante da tabela não vou falar para não delongar. Vale ressaltar que aqui na quarta e quinta-feira não teve nenhum tipo de resíduo produzido porque não tinha ninguém em casa, por isso que é tudo 0. Aqui eu tenho os registros de foto, a evidência de que essas informações foram colhidas. Então, para facilitar, aqui eu coloquei os recicláveis, orgânicos e rejeitos, do dia 15 até o dia 21. Então, após essa coleta de dados, nós temos que responder algumas questões. Número 1. Quais os tipos de resíduos a sua família mais produz?
plástico, metal, o orgânico. Para nós respondermos isso aqui, eu preciso analisar essa tabela. Então, eu preciso saber aqui qual tipo foi mais produzido: plástico, metal, orgânico, rejeitos? Então, olha só, vamos fazer aqui dos plásticos para saber quanto que foi produzido. Então, aqui eu coloquei os dias da semana e as sacolinhas conforme nós utilizamos para padronizar, certo? Então, tem uma sacola inteira e foi dividida em 3 partes. Sendo assim, no dia 15, na sexta-feira, foram produzidos 2/3 de resíduos plásticos. Então, coloquei aqui para exemplificar. No sábado, dia 16, também foram produzidos 2/3. No domingo, também foram produzidos 2/3. Na segunda-feira, foi produzido uma sacola inteira. E na terça-feira, dia 19, 1/3. Nos outros dias, 20 e 21, 0, porque não tinha ninguém em casa. Então, para facilitar o entendimento dessas frações, vamos fazer o seguinte, olha só. Se eu pegar esse aqui, colocar 1/3 aqui, certo? E agora eu pego essa parte e coloco aqui. Eu posso eliminar essa sacola, sendo assim, como que ficou agora? Uma sacola inteira, 2 sacolas inteiras, 3 sacolas inteiras e 1/3. Então, totalizando 3 sacolas e 1/3. Então, durante esse período, foram produzidos de resíduos plásticos aqui na minha casa 3 sacolas inteiras e mais esse pouquinho aqui que a gente representa como 1/3. É interessante ressaltar que utilizar a sacola como unidade de medida não é muito adequado. Como vocês puderam observar nas imagens anteriores, não há exatamente uma precisão em dizer que foi ocupado 1/3 da sacola ou 2/3, certo? No entanto, como o objetivo dessa prática é que você reflita sobre o consumo da sua família, então essa metodologia é válida. Importante ressaltar que se esse fosse um trabalho científico e tivéssemos como objetivo verificar a quantidade de resíduos gerados, não poderíamos utilizar a sacolinha como medida, porque com ela não temos uma medida exata. Então, para uma pesquisa científica, poderíamos utilizar alguma medida padrão, como por exemplo a massa. Segundo o Sistema Internacional, a massa, que chamamos popularmente de peso, tem como unidade de medida o quilograma. Atualmente isso foi alterado, mas agora para ensino fundamental, nós vamos continuar utilizando o quilograma, certo? Sendo assim, o mais adequado é medir a quantidade de massa dos resíduos para podermos comparar bem certinho. Então, como podemos fazer isso? Por exemplo, se eu quiser saber a quantidade de massa que tem aqui nesse pacote de arroz, como que eu faço isso? Medir massa? Como assim? Eu acredito que todos já tenham utilizado uma balança. Então, quando vamos nos pesar, nos preocupando ou não com o nosso peso, é isso que nós estamos fazendo, medindo a massa do nosso corpo. Então, poderíamos utilizar balanças para medir a massa desses resíduos, certo? Utilizar uma balança, mas eu não tenho balança. Se você não tem uma balança, esse não é o problema, porque você pode criar uma. É isso aí, você pode criar a sua balança. Você pode construir uma balança de braços iguais. Antigamente utilizava-se muito desse modelo de balança. Agora, com o avanço da tecnologia, as coisas se modernizaram. Mas
Partindo desse princípio, você pode criar a sua balança conforme esta aqui. Eu vou colocar esse link na descrição para quem quiser fazer a sua balança, para quem se interessar. E você pode também utilizar um cabide. Eu fiz desse modelo com cabide e vou mostrar para vocês como que ficou. Então, essa foi a balança de 2 braços improvisada que eu fiz aqui em casa na tentativa de conhecer melhor quais tipo de resíduo é mais produzido aqui na minha casa. Então, no primeiro vídeo, eu coloquei aqui um pacote de pipoca com 500 gramas e do outro lado eu coloquei um pacote de sal de 500 gramas também. O ideal é que fosse tudo pipoca, que fosse tudo sal, mas como eu não tinha dois de cada um deles, então o importante é que todos têm 500 gramas, certo? Então, aqui desse lado tem um pacote de 500 gramas e aqui uma sacola cheia de resíduos plásticos, certo? Dos resíduos recicláveis. Então, como a gente pode observar aqui, ó, que está desalinhado, o pacote de pipoca está para baixo, então ele está mais pesado. Isso significa o quê? Que uma sacola cheia de resíduos recicláveis, ela tem menos que 500 gramas, porque ela está mais elevada, isso significa que ela está mais leve. Depois vocês puderam observar no vídeo também que eu deixei o pacote de pipoca aqui e coloquei aqui os resíduos orgânicos. Nesse dia aqui, corresponde essa sacola aqui a 2/3 de resíduo orgânico. E aí a gente observa o seguinte, que 2/3 da sacola preenchidas com resíduos orgânicos é um pouco mais que 500 gramas, porque a gente pode observar aqui no cabide que ele está levemente arqueado. Essa parte está mais para baixo, né? Aqui na foto tá a minha mão, mas se vocês observarem no vídeo, não tem interferência nenhuma da minha mão, tá? Então eu consigo perceber que esses 2/3 de resíduos orgânicos corresponde a mais que 500 gramas. E quando a gente compara essa sacola inteira de recicláveis com 2/3 da sacola com resíduos orgânicos, a gente consegue perceber que o orgânico ele é mais pesado, ele está mais para baixo, né? O cabide está bem arqueado. Bom, então vamos responder o nosso exercício. Quais os tipos de resíduos a sua família mais produz? Então, se eu analisar essa tabela aqui, eu posso fazer as contas e eu também posso analisar de acordo com aquela balança
de 2 braços improvisada. Então, para essa pergunta, eu posso ter várias respostas. Por exemplo, é muito relativo isso. De acordo com o volume, o que mais foi produzido foram os rejeitos, tá? Se eu analisar a massa, o que mais foi produzido é o orgânico. Muito bem. Então, número 2. Como vocês descartam esses resíduos? O orgânico vai para a composteira e os demais para a coleta. Número 3. A forma de descarte é a mais correta possível? Sim, porque aquilo que é orgânico, vegetal não cozido, vai para a composteira e todo o restante vai para coleta. É interessante ressaltar que aqui no meu bairro não tem a coleta seletiva, mas com os resíduos todos separados, quando passa o reciclador, ele pode recolher isso facilmente. E a número 4, o que você e sua família podem fazer para reduzir o impacto ambiental causado pelos resíduos sólidos gerados? Então, pensando nos 5 R's, repensar hábitos e atitudes, reduzir a geração e o descarte, reutilizar, aumentando a vida útil do produto, reciclar, transformando num novo produto e recusar. Pensando nesses 5 R's, eu acredito que a minha família possa repensar os hábitos e reduzir. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigada pelo seu like. Se te ajudou ou se você sabe que vai ajudar alguém, compartilha. E para receber mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Aguardo você no próximo vídeo. Tchau!